Medo de errar. Se errar faz parte do nosso processo de aprendizado, por que temos tanto medo disso? Você já se perguntou de onde vem esse medo de errar dentro de nós? As causas vão surpreender você, porque as raízes desse medo são mais profundas do que você imagina. O medo de errar faz parte da sua vida, do seu cotidiano, te paralisando de crescer ainda mais. Você precisa vir comigo nesse vídeo para compreender tudo o que pode estar acontecendo dentro de você. Esse tema te interessa? Vamos lá. Se você não me conhece ainda, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, desenvolvedor da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Uma metodologia embasada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, dentre elas, muitas especialidades no manejo com traumas, constelação familiar, o trabalho sistêmico de Virginia Satir e também o campo da psicologia pré e perinatal. Eu sou terapeuta há 16 anos e nos últimos 11 anos eu venho me dedicando completamente a estudar os períodos precoces de nossa vida e como as experiências que nós passamos continuam nos influenciando até hoje. Quando eu falo, ou quando você ouve sobre períodos precoces, geralmente as pessoas se remetem à infância ou logo após o nascimento, mas eu estou falando aqui desde o início de nossa experiência como seres nesta jornada de vida, ou seja, as experiências desde a gestação, passando pelo nascimento, que são as primeiras impressões, os primeiros traumas que nós podemos ter, e como já diz uma velha canção, o primeiro corte, ele é o mais profundo. Então, as primeiras impressões que nós passamos, elas realmente deixam marcas quase que indeléveis dentro do nosso sistema, da nossa psique, do nosso inconsciente, e que se nós não tomarmos consciência e não fizermos nada para mudar isso, provavelmente nós vamos continuar repetindo esses erros. Então, como eu sei que você não quer mais repetir erros na sua vida, pelo menos continuar repetindo erros que não possam te levar adiante, realmente nós precisamos conversar muito aqui. Primeiramente, eu quero te apresentar o paradoxo do erro antes de nós explorarmos essas causas mais profundas. O que eu quero dizer com isso? Todos nós sabemos que, por exemplo, eu estou engajado em uma nova atividade. Eu comecei ali aulas de inglês, eu comecei um novo hobby como beach tênis, eu comecei um novo curso, uma nova pós-graduação. Muitas coisas são novas, então eu estou em um processo de aprendizagem. Aprender não significa só reter informações a nível cognitivo. Aprender, muitas vezes, ela exige experiência. Então, muitas vezes nós vamos aprender a teoria e nós precisamos colocar esta teoria em prática. Em outras palavras, para que eu possa aprender algo novo, eu vou ter que necessariamente passar pelo erro. Porque o nosso sistema, a nossa coordenação motora, a nossa experiência biológica enquanto humanos, quando nós estamos fazendo um novo aprendizado, ela realmente passa por esse período de errar e consertar até que eu possa acertar. Você concorda? Então, se eu perguntasse a você, numa escala de 0 a 10, o quanto você quer evoluir na sua vida, o quanto você quer aprender coisas novas? Olha, eu não sei a sua resposta, mas você pode colocar nos comentários aqui desse vídeo. Mas para 100% das pessoas que eu perguntei, o mínimo que elas responderam é 9, ou seja, as pessoas têm interesse, elas estão dispostas a continuar a sua evolução enquanto ser humano, aprendendo novas habilidades, seja mexendo um celular, um hobby novo, como eu já disse aqui, uma nova matéria, um novo conhecimento, um novo idioma, seja lá o que for. Então, nós temos esse desejo de aprender, só que muitas vezes nós vamos esbarrar no erro. Na verdade, muitas vezes não. Sempre que nós estamos numa nova aprendizagem, nós sempre vamos esbarrar no erro. É aqui que começa o problema. Numa escala de 0 a 10.
quanto você gosta de errar. E aqui a gente já começa a individualizar toda essa temática para você antes da gente explorar essas causas mais profundas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque numa escala de 0 a 10, a resposta das pessoas não é unânime. Muitas pessoas, elas estão parcialmente ok com os seus erros. É um pouco desconfortável, mas elas sabem que elas vão errar e está tudo bem com isso. Esse erro que elas têm não vai paralisá-las de conseguir dar continuidade no processo de aprendizagem, elas não vão ficar tremendamente ansiosas, elas não vão perder noites de sono e elas não vão procurar maneiras de nunca errar. Ok? Só que isso não são todas as pessoas, porque algumas pessoas, embora compreendam intelectualmente, você deve compreender intelectualmente que para aprender é necessário passar pelo erro, mas a pergunta é: como você vivencia quando você comete um erro na prática? Porque a teoria eu sei que você sabe, mas eu fico me perguntando se você já se deu conta de como é a sua experiência interior quando você comete um erro. E aqui a gente já tem espaço para poder nos aprofundar, né, nessas questões, nas raízes do porquê pessoas percebem o erro de maneiras diferentes, interiorizam o processo de errar e logo de acertar, que faz parte do aprendizado, de maneiras muito diferentes. Como eu disse para você, quando nós consideramos esses períodos precoces, muitas pessoas não sabem, mas desde ali, espermatozoide, óvulo, no processo da fecundação, as células têm uma capacidade, uma estrutura perfeita de armazenar memórias, ok? Não é essa memória que nós temos aqui daquilo que nós comemos ontem, da lembrança do seu casamento como foi, da última viagem que você fez, do último passeio que você deu com o seu pet. São outras lembranças armazenadas em outros mecanismos biológicos dentro de nós, mas estão presentes. Então, absolutamente todas as experiências que nós passamos desde o período gestacional até logo após o nascimento são memórias muito profundas que são e formam como se fosse a base dos aprendizados posteriores. Eu costumo dizer que nós criamos um template, nós criamos este gabarito que nós vamos ter a tendência de repetir. Aqui eu quero deixar uma coisa muito clara: a infância é muito importante, só que ela já sofre completa influência do que veio antes, porque os eventos da infância, eles vão ser percebidos a partir desses traumas, se houveram gestacionais e de nascimento não resolvidos, e também da quantidade de conexão, de vínculo, de amor e de afeto que eu tive. Então eu posso passar por experiências muito similares, mas elas serem interiorizadas e absorvidas de maneiras muito diferentes devido às experiências primárias, ok? Então eu quero te trazer alguns exemplos na prática, porque isso é um fato. Eu estou há 16 anos trabalhando com grupos e pessoas. Como eu já disse aqui para você, né? Se você perguntar aí também ao seu redor, as pessoas querem aprender, querem evoluir, mas como cada pessoa lida com o erro é completamente diferente. O que é despertado, desconforto despertado dentro de cada pessoa. Então eu vou pegar uma situação aqui e vou trazer outras para te trazer alguns panoramas de como esses eventos precoces podem de fato fazer com que a gente interiorize o erro de maneiras catastróficas, impedindo o nosso aprendizado e a nossa evolução. Então, certa vez eu estava trabalhando com um grupo em uma das minhas turmas de formação, estava interagindo com os alunos. Em algum momento deu a entender que uma pessoa estava fazendo algo de errado ali. E eu pontuei que algo ali poderia não estar completamente certo, só que a reação desta pessoa foi extrema. Então deu para notar que imediatamente ela ficou ruborizada, a respiração dela mudou. Em alguns segundos, muitas lágrimas e um choro incontrolável começaram a acontecer. Eu já sabia que por detrás daquela reação haviam pelo menos algumas histórias muito importantes. Como nós estávamos em uma formação desse trabalho pré-perinatal, de como essas memórias precoces, elas nos afetam e continuam nos afetando, nós começamos
começamos um trabalho de exploração. E aqui realmente é um caso extremo. A história desta pessoa em questão, no momento da concepção, a mãe dela foi abusada sexualmente, foi um estupro por um completo desconhecido. E a mãe decidiu não abortar. Então, ela foi fruto de um estupro. E veja, aqui é uma história bastante intensa, é uma história bastante profunda. Então, ouça e interiorize isso com respeito. Combinado? Então, esta pessoa, o senso de errar dentro dela é um senso de ser. Porque ao ser gestada culturalmente, os pensamentos da mãe, da família ao redor, mesmo que a mãe decidiu não abortar, é que aquilo era um erro. Ela foi concebida de uma maneira errada, de uma maneira que não deveria ser. E o feto, ele absorve absolutamente tudo que se passa ao seu redor. Por isso que eu disse que as células elas têm uma estrutura perfeita para armazenar memórias. Então, o erro para esta pessoa em específico significa eu sou um erro. Então, cada vez que na vida ela percebe que ela está fazendo algo de errado, você já tem que ter esta ideia que o que é despertado dentro desta pessoa é essa história, só que essa pessoa não tem a consciência disso e faz esta ligação de essas reações extremas quando ela erra e as histórias que são despertadas aqui dentro dela. Então ali a gente pode fazer um trabalho muito profundo para ela começar a ter essa clareza, porque aqui o erro desperta dentro dela uma questão existencial muito profunda. E a propósito, esse é um trauma muito profundo e a gente vem cuidando disso e obviamente essas respostas aqui para estas situações que ela percebe como errando, elas mudaram bastante. Esse aqui é um caso extremo, mas eu tenho muitos outros casos para te contar, porque não existe só um cenário que vai trazendo essa percepção de erros para nós. Então eu vou te trazer um exemplo de uma cliente, vou dar o nome fictício de Monique. Então vamos supor que essa cliente chamasse Monique, tá? A Monique, ela não foi muito bem desejada pelo pai e pela mãe. Eventualmente, eles se encontraram lá numa noite sexual e conceberam Monique. Só que, primeiramente, a mãe de Monique não aceitou muito a gestação quando ela descobriu, porque ela estava indo fazer a faculdade, ela tinha muitos planos e Monique, se ela fosse gestar ali aquela bebê, Monique, né, realmente iria entrar no meio de seus planos, iria atrapalhar a vida da mãe da Monique. Então, esta mãe teve diversos sentimentos acerca de aceitar a gestação e aquele bebê, como você sabe, né, foi absorvendo todas essas informações. E Monique foi interiorizando que ela estava no lugar errado, na hora errada, que ela estava atrapalhando a vida da mãe. Nós demos início num processo terapêutico, eu nem preciso falar para você que Monique tem na vida hoje, ela tem em torno de 25 anos e ela tem na vida hoje padrões de perfeccionismo. Ok? Que é só uma adaptação a que ela não pode errar, porque o erro deixa ela sem dormir, deixa ela com crises de ansiedade cada vez que ela erra coisas pequenas no trabalho ou erros que ela comete com amigos ou qualquer outro tipo de coisa. E Monique agora está em um trabalho novo onde é muito peculiar o tipo de trabalho que ela está aprendendo a fazer e, obviamente, ela está errando bastante nesse processo de aprendizagem. A pessoa nem faz as contas do que ela acerta ou do que ela erra. Às vezes ela pode ter 10 acertos e um erro pode desengatilhar tudo isso. Então, veja bem, esta situação da mãe de Monique não querê-la ali no início, estar atrapalhando a vida e como foi absorvido, ela foi criando e desenvolvendo um modus operandi que ela não poderia errar. E nós, quando fomos entrar pela sensação, pelo sintoma, porque é muito fácil a gente fazer isso, né? Principalmente trabalhando com a terapia somática pré e perinatal. Como eu disse, células armazenam memórias, é o nosso corpo quem registra essas memórias destes períodos precoces e nós podemos utilizar muito o corpo para chegar a estas informações
esclarecedoras e libertadoras, porque à medida que esses traumas vão emergindo, nós podemos fazer o manejo para trabalhar essas questões tão precoces, ok? Então eu te dei um segundo cenário. Existem outros cenários. Eu estava com uma pessoa em um grupo onde notava-se que ela tinha uma insegurança muito grande em desenvolver novos projetos. Explorando um pouco mais com essa cliente, foi percebido que esta insegurança em se lançar no mercado, em aparecer em vídeos, em fazer o que precisava fazer, realmente estava mascarando um medo de errar, um medo de não dar conta. Só que diferente do primeiro e do segundo cenário, esta pessoa aqui que nós vamos dar um nome fictício de Jasmine. Então, Jasmine, ela tinha um outro histórico. Jasmine, quando estava sendo gestada, ela tinha vindo com um irmão gêmeo. Então, ela teve esta perda deste irmão gêmeo no momento da implantação. E ali, muitas sensações, sentimentos e conclusões já começaram a ser tomadas. Eu não vou dar conta da vida sozinha. Ela teve complicações, algumas complicações ali no nascimento, e depois ainda ela não teve um pai muito presente que a incentivou, que esteve presente ao lado dela, que esteve apoiando ela. Logo, Jasmine desenvolveu padrões de extrema insegurança na vida, mas que só escondem aqui um medo enorme de errar, buscando sempre a condição perfeita, a situação perfeita, estar pronto o suficiente, só que ela nunca tem a sensação de estar pronto o suficiente. Por quê? Porque todas essas feridas estão abertas, só que a pessoa não faz a ligação. Você está começando a entender a profundidade desse trabalho precoce, o quanto ele pode não só esclarecer questões sobre a nossa vida, mas como ele também pode ajudar com que a gente transforme esses padrões. E eu comecei a desenvolver um trabalho com Jasmine, obviamente nós somos e estamos trabalhando em todas essas questões, e é muito bonito de ver ela se apresentando nas redes sociais, dando as caras no seu trabalho, né? Se submetendo a críticas, se permitindo errar, não tendo reações exacerbadas, fazendo com que ela se paralisasse com aquele pergaminho de justificativas que era: não estou pronto o suficiente, preciso de um respaldo aqui, preciso estudar mais, preciso mais daquele curso, preciso de mais conhecimento, etc. O que também é conhecido como a síndrome do impostor. Só que aqui eu estou mostrando para você que o que está por detrás é o medo de errar, e eu estou te mostrando e te surpreendendo que as raízes disso e são muito precoces. Aqui, no caso de Jasmine, foram questões que aconteceram ali desde da fase de blastocisto na implantação, que foi a perda do irmão gêmeo, como o nascimento e também a infância, pela ausência, e não era ausência física, mas uma ausência de um apoio emocional do pai, para que ela conseguisse construir esta questão de autoconfiança que ela esperava que este irmão que viria junto com ela trouxesse essa confiança. Uma vez perdido e não tendo do pai, uma dor vai se juntando à outra. E eu vou te contar um quarto cenário aqui, ok? Onde nós vamos apelidar esta pessoa de Joana, tá? É um nome fictício também. Eu conheci Joana nas minhas sessões, e o problema foi que Joana trouxe a questão de ser perfeccionista e daquilo estar paralisando a vida dela, estar fazendo um caos da vida dela. Ela não está conseguindo se relacionar com as pessoas, ela está paralisada, procrastinando, porque ela tem muitas coisas que fazer e ela não consegue concluir e entregar essas coisas porque para ela não estão perfeitas. Então, nos aprofundando nisso, nós chegamos, você sabe aonde? No medo de errar, ok? E esse medo de errar de Joana, conforme nós fomos explorando, nós chegamos no seu nascimento. E houveram complicações ali no seu nascimento. Eu já gravei um vídeo falando sobre os tipos e personalidades do nascimento, mas o nascimento de cesárea, como foi o caso de Joana, ele deixa muitas respostas interrompidas de nascimento, sempre que existem intervenções obstétricas, ok? Então, um resumo muito rápido para você.
pesquisas feitas em colégios da Califórnia, ok? Trazendo mais de 327 crianças que foram acompanhadas aí, algumas delas por 20 anos. Lá no início foram aplicados testes a essas crianças, crianças de 7, 8, 9, 10 anos. As crianças, aqui em resumo da pesquisa, as crianças que nasceram de cesárea diziam 4 vezes mais eu não consigo, eu não posso, do que crianças nascidas de parto vaginal. Dentre tantas outras coisas, o nascimento afeta bastante a força de conclusão, a percepção de que é possível fazer as coisas, e nesse caso, juntando-se com outras questões da infância, Joana adquiriu esse senso de perfeccionismo, mas o que está por detrás? Ela não consegue suportar o desconforto do erro, porque isso remete ao quê? Como nos outros casos, a esses traumas mais precoces. No caso dela, aquele nascimento e onde haviam muitas questões emocionais que aconteceram ali que ficaram acopladas em seu sistema e também respostas de nascimento incompletas e interrompidas que nós viemos trabalhando nisso. Obviamente que a Joana hoje está muito mais confiante, né? Está aprendendo a suportar mais o erro, porque o erro faz parte do aprendizado. Bom, eu trouxe 4 cenários aqui e talvez esses não sejam todos os cenários, porque cada um tem uma história única, mas o que eu posso garantir para você, o medo de errar, se é muito desconfortável para você, seja que você adquiriu a síndrome do perfeccionismo, seja que você já adquiriu a síndrome do impostor, que você nunca está pronto, nunca é bom o suficiente, ou quando você erra, você fica tentando ser o bonzinho, boazinha, tentando consertar a todo custo, ou tem reações exageradas quando você comete um erro. Olha, veja bem, isso pode estar despertando questões, traumas, experiências negativas de períodos precoces que você não tenha consciência ainda, mas é bom saber que existem caminhos para que nós possamos chegar até lá, ok? Para a gente começar a reestruturar tudo isso. Porque você está começando a se dar conta que errar não é problema, mas as raízes do medo de errar é que causam os problemas na nossa vida. E nós precisamos descobrir quais são essas raízes no seu caso. É aí que nós encontramos a solução para que a gente possa ir adiante nessas sensações tão desconfortáveis, nesses padrões, nessas crenças, nesses comportamentos que continuam paralisando o nosso potencial, não deixando a gente progredir, avançar e aprender na vida. Porque é um paradoxo, para aprender eu preciso errar, só que você já viu que o errar, ele pode despertar coisas que estão muito além da nossa consciência, mas que a propósito são bastante fáceis de acessar, e você deve estar me perguntando, tá, agora você vai me ensinar como fazer isso. Não tem como fazer isso com você mesmo. Eu, pelo menos, não sei te ensinar a fazer isso com você. Eu já fiz isso comigo, mas uma pessoa me conduzindo. Então, o caminho, e aqui são as boas notícias, né? Submeter-se a um trabalho onde seja considerado período pré e perinatal, onde o especialista tenha manejo no trabalho somático, ele saiba como utilizar o seu corpo para chegar a questões tão precoces quanto o momento da implantação, o momento da fecundação, o momento da gestação, trazer informações através do seu corpo, não só do que os seus pais falaram sobre o seu nascimento, porque aí você vai trazer o que ficou armazenado. É muito possível nós começarmos a transformar não só aqueles traumas do passado, mas as respostas adquiridas desses padrões até hoje. E eu tenho um bom convite aqui para você, na verdade é um excelente convite. Antes de eu oferecer meu convite, esse conteúdo te agradou? Deixa o seu curtir aqui para que outras pessoas também possam se nutrir de algo tão profundo. Eu sei que na internet existem muitas promessas de coisas fáceis, rasas, como faça isso e acabe com o seu medo de errar ou a procrastinação. E olha, você entendendo que as raízes são mais profundas, não tem como ser feito, não é um trabalho do dia para a noite, uma pílula mágica, tá? Então eu sei que é um conteúdo profundo e eu sei que se você chegou até aqui, você pode compartilhar com pessoas que
possam se nutrir também com essas informações valiosas. Você vai deixar o seu comentário, você vai curtir, e se você não curtiu, está tudo bem, você pode deixar o seu dislike aí, porque a questão de errar, eu já encontrei as próprias raízes dentro de mim, isso se amenizou bastante. Então é isto que eu quero que aconteça na sua vida, e aqui vem o meu convite. Há mais de 10 anos eu venho organizando a vivência pré e perinatal. Que isso? É uma vivência imersiva de 3 dias com um grupo limitado de pessoas, no máximo 18 pessoas, numa imersão presencial de 3 dias, onde nós iremos explorar e trabalhar as suas questões precoces, desde lá de concepção, gestação, nascimento e logo após. Não só tanto descobrindo o que aconteceu e fazendo esse trabalho corretivo à medida que esse material vai surgindo. Nós vamos facilmente acessar essas memórias registradas em todo o seu ser, na sua parte emocional, na sua parte biológica, na sua parte energética, para que a gente possa fazer esse trabalho. Se você quiser mais informações, nós temos algumas turmas com vagas disponíveis. Você vai clicar aqui no link na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, você vai entrar em contato com a minha equipe e você vai esclarecer todas as suas dúvidas, porque se você sentiu o chamado, eu quero que você venha participar das próximas turmas junto com a gente para que comece a acontecer na sua vida o que eu vou deixar aqui em alguns depoimentos, tá bom? Esse era o conteúdo dessa semana, eu espero que você tenha apreciado. Se você não é inscrito no nosso canal, você está cometendo um sacrilégio, porque toda semana eu venho trazendo um conteúdo super profundo e super útil como esse para que você compreenda, para começar a transformar a sua vida. Porque veja bem, muitas vezes você está lá brigando com medo de errar, e você entendendo que as raízes são mais profundas do que você poderia imaginar. Não é brigando que você vai resolver isso, e também não é com uma pílula mágica, mas existem caminhos, e isso pode trazer um grande alívio aí dentro de você, saber que existe a maneira certa da gente fazer esse trabalho. Neste vídeo eu vou ficando por aqui e te deixo com esses depoimentos a seguir, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Hoje eu me sinto como se eu tivesse me tornando o que eu nasci para ser. Como se eu estivesse no caminho certo. Antes da vida não fazia sentido. E eu vim com uma dor muito profunda na alma, de um vazio que eu sentia. E além disso, um desejo muito grande de sair do consultório onde eu trabalhava para abrir o meu próprio consultório. Só que eu me sentia acorrentada nas 2 mãos e nos meus 2 pés. Queria muito fazer esse movimento, mas eu não conseguia. O pré e peri para mim foi um salto assim do 0 para 50%, porque em 4 meses eu comecei a fazer esse movimento de buscar o financiamento, de procurar sala, e em 1 ano eu tô com o meu consultório montado. Antes eu não me sentia capaz de fazer isso. Eu não via a minha força, a minha capacidade de fazer qualquer coisa. Eu não acreditava em mim. Eu não consigo mais nem imaginar eu não acreditando em mim. Eu vejo que é possível eu realizar o que eu quero através dessa força que eu desconhecia, que a Taina existia, que tinha dentro de mim.